Olá, como vai? Seja bem-vindo e obrigado pela tua atenção e pela tua companhia junto aqui ao tutorial. Nele eu vou falar a respeito de um elemento muito significativo para a modelagem sólida e a formação de alguns objetos complexos junto à área de trabalho, que é a curva de Bézier. Apenas por uma significância histórica, a curva de Bézier ela foi desenvolvida em 1962. Foi criada por um francês chamado Pierre Bézier. Ele era engenheiro da Renault e ela foi estruturada a partir de um algoritmo de um outro francês que era engenheiro da Citroën, que desenvolveu em 1957 esse algoritmo que permitiu Bézier desenvolver essa curva. E a curva tem os seus cálculos baseados pelo binômio de Newton. E vamos deixar um pouquinho essa parte histórica, se vocês quiserem se aprofundar, procurem aí junto à internet algumas informações e vamos falar a respeito aqui da curva de Bézier. Então vamos lá, eu vou simplesmente selecionar o cubo, tecla X, vamos adicionar na área a primeira curva de Bézier, clicando Shift A, vamos em objetos curvos e temos aqui o Bézier. Com essa curva aqui vou dar o S de escala, vou aumentar e vamos dar um giro para que essa curva fique em pé com a rotatividade através do eixo X. Então R de rotação, X, que é o eixo, 90 graus. A priori essa curva parece uma linha sinuosa, bem simples, mas se entrarmos no modo Edit Mode, vocês vão ver que nós temos uma linha aqui em forma de uma centopeia. É uma linha que tem dois pontos extremos. Vamos ver que tem um aqui na esquerda, que é um ponto central, e tem um aqui na direita, que também é outro ponto central. E esses pontos eles são representados por esses pontos de controle, aqui e o de cá. Nesse caso aqui da direita, nós temos um aqui e outro cá na lateral. Bem, para nós manipularmos, a gente pode usar os manipuladores, encostando o cursor, pressionando e arrastando. Podemos usar a tecla de atalho R de rotação também, ó. S de escala. A gente tem movimentações diversas aqui nesses pontos. Da mesma forma, nos seus pontos âncora, nós podemos distorcer para criar formas diferentes. Quero lembrar vocês que a gente também pode subdividir essa linha. Basta a gente selecionar pontos. Por exemplo, como essa linha é formada por dois pontos iniciais, eu vou selecionar primeiro aqui, clicar o Shift, selecionar o ponto da direita. Temos dois pontos selecionados. Se eu quiser subdividir, eu venho aqui na lateral esquerda, uso essa opção Subdivide. Veja que ele cria mais um ponto aqui no centro. Eu posso selecioná-lo pelo seu ponto central ou pelos seus pontos de controle aqui, ó. E eu consigo dar distorções a essa linha, fazendo com que ela crie formas diferentes. Nesse processo aqui, o computador está fazendo um monte de cálculo baseado aí nos cálculos de Bézier para chegar nessa deformidade que vocês estão vendo. Bem, nós vamos voltar aqui para o Object Mode. Temos aqui a linha. Nós vamos criar agora um Bézier círculo na área. Shift A, vamos usar um círculo dessa vez. Esse círculo está aqui, nós vamos trazê-lo para cá. Veja que quando selecionamos qualquer uma das curvas de Bézier, pode ser essa linha ou esse círculo, ela vai ser representada na barra de propriedades por esse ícone em forma de dois pontinhos com um traçado curvo. Se clicarmos nele, nós entramos na caixa de propriedades referente ao tipo de Bézier que nós estamos utilizando, ou a curva ou o círculo. E aqui nós temos algumas configurações que nós podemos utilizar. Então, uma das coisas que nós já aprendemos aí em um tutorial anterior é que nós podemos selecionar, por exemplo, a linha e vir aqui na barra de geometria, buscar essa opção chamada Bevel Object. A gente pode clicar nessa caixinha com o botão esquerdo e podemos escolher o outro elemento Bézier, clicarmos nele e a gente consegue aplicar aquela linha à formatação daquele círculo. Vocês vão ver que eu crio naquela linha uma estrutura tendo como base aquele círculo que eu vinculei nessa opção aqui, Bevel Object. Se por acaso eu selecionar o círculo, der um S de escala para diminuir, automaticamente essa forma também diminui e vai de acordo com as alterações que eu faço aqui.
Outro fator também que eu posso fazer, por exemplo, é eu pegar esse círculo, já que eu vinculei a ele essa linha, vim no Edit Mode. Se eu selecionar todos os pontos do círculo, der o Shift D, que é a cópia, e o S de escala, vocês vão ver que eu consigo dar a essa formatação, voltando ao Object Mode. Vocês vão ver que essa linha eu transformei em 2 traços circulares, e automaticamente a forma também terá 2 traços circulares. E se eu vier aqui no modo Edit Mode, selecionar qualquer ponto desse aqui, por exemplo, externo, e tentar manipular os seus pontos âncoras, eu consigo manipular a forma no traçado que eu criei. Se eu quiser selecionar esse ponto, puxar, eu altero e vou fazendo algumas deformidades e criando formas interessantes aqui na área de trabalho. Veja que manipulando no modo Edit, eu vou dando outras condições de criarmos algumas coisas bem mais complexas. Então, toda essa movimentação que a gente faça, a gente cria essas formas complexas. Para a gente transformar esse objeto daqui em um objeto de malha, já que ele é um objeto de curva, se eu selecionar, vocês vão ver que ele continua com o ícone de curva aqui. Basta que a gente selecione esse objeto e use o Alt C. Vamos abrir o menu de conversão e vamos transformar essa curva em uma mesh, clicando nessa opção Mesh from Curve. Pronto. Vocês vão ver que esse objeto agora ele é representado por esse ícone aqui em forma de objeto de malha, que são esses 3 pontinhos formando um triângulo. Se selecionarmos aqui a curva, veja que a curva é diferente. Então, quando nós transformamos essa curva em um objeto de malha, basicamente esse objeto que nós utilizamos para traçar o perfil que nós utilizamos naquela Bezier, a gente já pode eliminá-lo. Usar o X, precisamos mais usá-lo aqui na área. Outra forma também, pessoal, é nós utilizarmos 2 objetos de mesh bem interessantes. Exemplo, eu vou dar o Shift A, vocês vão ver que eu tenho uma mesh aqui do tipo Plane. Eu posso usar isso para o plano ou para o cilindro. Tá? Para os demais objetos tridimensionais eu não tenho como usar esse recurso. Então aqui em plano nós temos um plano. Nós vamos mudar a nossa visão para a visão de topo, se nós estivéssemos vendo de cima. Se entrarmos no modo Edit Mode, vocês vão ver que esse plano ele é formado por 4 vértices. Eu vou selecionar cada um aqui com o botão direito, vocês vão ver. Vou mudar aqui para a opção de aresta. Ela é formada por 4 arestas. E no meio é a união de arestas e vértices, vão formar a face, que é essa face que vocês estão vendo aqui. E automaticamente esse objeto ele é representado, vocês vão ver, pelo ícone Mesh. Como é que a gente faz então, Luciano, para transformar esse objeto em um objeto curvo? A gente vai voltar aqui para Object Mode e vamos utilizar o Alt C e vamos converter esse objeto para um objeto curvo. Vejam que esse objeto aqui ele passa a ter um ícone em forma de curva. E o que é que eu posso fazer agora para criar uma forma complexa utilizando a curva de Bezier? Eu vou adicionar o Shift A, uma curva do tipo círculo. Vou dar o S de escala. Vou trazer esse círculo aqui que vai servir referência para a forma que eu quero fazer. Eu vou selecionar aquele objeto plano que eu transformei em um objeto curvo. Vocês vão ver que ele agora tem esse símbolo. E na caixa de configuração de geometria dele, em Bevel Object, eu vou selecionar quem? O círculo, para formatar esse objeto curvo aqui. Então eu vou utilizar essa opção Bevel e usar o Bezier Círculo. Veja que eu crio uma moldura. E o controle dessa moldura aqui, ó, eu posso dar o S, posso diminuir. Veja que eu já crio uma forma aqui bem legal. Se eu vier agora com esse círculo para o modo Edit Mode, como eu fiz aqui anteriormente, der um Shift D, eu vou fazer a cópia, S, e aqui eu posso selecionar os pontinhos, alterar e dou formas diferentes aqui a essa moldura. Tá vendo?
vou selecionar esse daqui, vou dar uma alteração e eu vou criando aqui distorções diferentes para dar uma forma legal aqui usando esse recurso. É dessa forma que a gente consegue, ó, se eu quiser aqui puxar para cima ou puxar para as laterais, vocês vão ver que eu crio deformidades. Deixa eu pegar aqui para vocês verem melhor. Se eu selecionar cada ponto desse aqui, eu vou criando deformações na malha. E essa malha simplesmente feita com dois objetos curvos. Então é dessa forma que a gente pode se utilizar da curva de Bézier para criar algumas coisas bem aproveitáveis na área de trabalho. Lembrando a vocês que toda deformidade que a gente fizer nesse objeto que nós vinculamos, o outro objeto que está lá também sofrerá o mesmo procedimento. Veja que a gente pode movimentar e criar outras formas bem legais. Voltando ao Object Mode, se a gente quiser transformar essas articulações que nós fizemos aqui junto a essa forma num objeto novamente de malha, basta selecioná-lo com o botão direito, Alt C, transformamos de curva para Mesh. Com isso já temos o nosso objeto de malha, basta selecionar o objeto que nós vinculamos para fazer a formatação, já que nós não vamos precisar mais dele, tecla X, Delete, e temos aqui esse objeto, vocês vão ver que ele selecionado, ele já traz o ícone de objeto Mesh. Se entrarmos no Edit Mode, vocês vão ver que ele é formado de arestas faces e a gente pode manipulá-lo depois também ao nosso gosto. Eu vou aproveitar só para demonstrar aqui uma outra forma da gente também trabalhar o outro objeto de malha. Vamos selecionar esse que criamos, tecla X para apagá-lo, e vamos adicionar com Shift A uma mesh do tipo círculo. Vamos ver que a propriedade de círculo vai aparecer aqui. E se nós entrarmos no modo Edit Mode, tem essa quantidade de círculos aqui. Clicar a tecla A e com o Alt pressionado e o botão direito nas vértices, as vértices todas serão selecionadas. Mas em vez de selecionar todas, eu vou selecionar uma sim e uma não. Então eu vou vir aqui em Select e vou Checker the Select. Vocês vão ver que eu tenho uma vértice selecionada e outra não. Se eu der o R de extrusão Z, eu consigo alongar essas vértices pelo eixo Z. Cria uma forma aqui interessante, né? Bem, o que é que eu posso fazer com isso? Eu posso voltar para Object Mode. Vocês vão ter essa forma aqui. E posso, por exemplo, transformar esse objeto, que é uma mesh, em um objeto curvo. Vou clicar então o Alt C e vou escolher a opção Curve from Mesh. Veja que o ícone desse objeto agora deixou de ser ícone de mesh, ele passa a ser o ícone de objeto curvo. E aqui agora eu posso adicionar um outro objeto curvo, com Shift A, uma curva do tipo círculo, por exemplo. Com o círculo aqui, vou dar um S de escala para diminuir um pouquinho. Veja que eu trouxe ele para esse tamanho, vou arrastá-lo para cá. Eu posso selecionar aquele outro objeto mesh que eu transformei em curva. Vou vir na barra de propriedades de curvas e na guia geometria eu vou em Bevel Object e vou dizer que eu quero que aquela forma que eu criei use o perfil do Bézier círculo. Então clicando aqui, ó, eu vou ter mais ou menos isso. Se eu der um S de escala no círculo, eu consigo fazer um desenho aqui bem interessante. Tá vendo? Simplesmente com o uso do objeto circular. Se eu quiser entrar no Edit Mode agora, posso dar um Shift D, um S de escala. Vocês vão ter aqui outra forma sendo produzida e aqui eu posso dar distorções desejáveis para criar formas distintas aqui, ó, com a curva de Bézier. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido aí o uso do Bézier círculo para criar essas formatações. Cabe à criatividade de cada um aí fazer o melhor possível diante da ferramenta. Bom proveito e até o próximo tutorial. Forte abraço!